Olá, Valdirene Almeida, treinadora comportamental especialista em leitura corporal. Vou trazer para vocês hoje aqui a terceira fase das 5 leis biológicas que todos nós temos, tá? Todos nós desenvolvemos habilidades, todos nós temos alguma característica, porque são os traços dos caracteres, de acordo com o Dr. Hammer, tá? Que foi um médico, e depois que ele teve câncer, por causa do assassinato do filho dele, ele foi estudar se o câncer foi desenvolvido nele através da perda que ele teve do filho, tá bom? Só trazendo um pouquinho de conhecimento para vocês. E aí, o Bert Hellinger, ele traz muito esse conhecimento, o Dr. Fernando Freitas, que é um médico brasileiro, tá? Ele trouxe também no congresso. Então, sem mais delongas, só para vocês entenderem, a sistêmica traz que, de acordo com os comportamentos, pela bioenergética também, Alexander Lowenz, a sistêmica descobriu que, de acordo com o nosso comportamento, nós podemos manifestar doenças, principalmente emocionais e físicas, né? E o que acontece? Quando a gente manifesta essas doenças, principalmente o câncer, que já foi comprovado pela epigenética, que quando nós mudamos comportamentos, o que explica uma pessoa que tem câncer morre e a outra não, tá? São mudanças de comportamento, tá? Só para ficar simples aqui para vocês, para não ficar muito longo o vídeo, tá bom? Então, essa terceira fase, quando que ela começou a desenvolver? Quando que nós começamos a desenvolver essas habilidades, as dores do traço de caráter, ali na fase de 1 ano e meio, tá? Que é onde eu sou especialista, né, em leitura corporal. Então, por que traço de caráter? Porque são os traços, os caracteres, os traços de caracteres da nossa personalidade, que moldam a nossa personalidade. Então, ali entre 1 ano e meio, essa criança começa a sair do colo da mamãe, e aí ela começa a se distanciar da mamãe pelas primeiras vezes, e essa mamãe traz essa criança de volta, essa criança quer explorar o ambiente em volta, ela quer subir no sofá, ela quer escalar as escadas, as paredes, ela quer, né, virar o giraia ali nessa fase, né? Porque ela ficou o tempo todo tão ali perto da mamãe, no colo da mamãe, ela não quer mais isso. Ela começa a querer explorar, entrar nos armários, abrir gaveta, mexer com coisas que não pode, é onde ela começa também a conhecer os nãos. E aí, nessa fase, ela desenvolve esse bloqueio, porque o corpinho dela sente um estresse, lembra da bainha de mielina, que eu falo nos outros vídeos? O Dr. Fernando Freitas trouxe isso num congresso, que agora começa a chegar aqui nessa fase peitoral. Então, de acordo com a bainha de mielina, esse desenvolvimento, né, do corpinho, dos traços de caráter ali, que moldam a nossa personalidade, acaba tendo um estresse. Então, esse corpo, ele interpreta, ele entende que ele está sendo manipulado, e aí essa criança, muitas vezes, a mãe fala, não, aí ela volta. Aí ela faz um carinho, dá uma risadinha, a mãe deixa. Aí é nessa fase que ela aprende a fazer birra, conseguir o que quer, manipular, por quê? Quando ela volta, ela dá um abraço, ou ela chora, aí às vezes a mãe deixa. E não estou aqui pichando as mães, tá, gente? Pelo amor de Deus. Só estou falando porque que surge nessa fase tanto a dor quanto as habilidades, tá? São pessoas na fase adulta com extrema habilidade em vender, em negociar, os exímios líderes, tá bom? Mas as dores podem também ser desenvolvidas nessa fase. Por quê? Quando a criança volta, que ela se sente manipulada, que ela se sente presa, é onde ela também cria um bloqueio, tá? Só para vocês entenderem. Então, só para ficar claro aqui para vocês, que se essa criança teve essa interpretação, ela pode desenvolver doenças no pescoço, aqui nessa região, né? Na boca, porque, né, ela começa a querer controlar tudo, então ela tem muito problema aqui na boca, no maxilar, tá bom? No tórax, né, aqui nessa região peitoral, tá bom? E aí, o que acontece? Quando essa criança começa a vir para a fase adulta, não só na fase adulta, mas ali na infância, na adolescência, ela começa já a mostrar essas características, mas na fase adulta é onde fica mais em ascensão, tá? Essas características. Então, são pessoas que não conseguem cumprir com seus compromissos, não consegue cumprir com promessa, ela procura ser especial a qualquer custo, precisa ser importantes,
sabe? Aquelas pessoas que mostram o que não são, precisam mostrar o que não são. Às vezes, algum líder que nem foi ele que executou a tarefa, mas ele quer levar o mérito, ele não dá o mérito à equipe. São pessoas que, se ela, nessa fase, desenvolver uma dor, ela pode desenvolver uma habilidade muito grande para mentira, para manipular. Lembra da manipulação por causa das mãos, né? Aqui, essa região peitoral, então ela é ligada totalmente às mãos. E aí ela começa a desenvolver uma disfunção em relacionamentos, sabe os famosos, né? Narcisos, os narcisistas e tudo mais, é nessa fase que desenvolve, infelizmente, essa habilidade de querer manipular o outro, tanto para o positivo quanto para o negativo, tá bom? Então, são pessoas que precisam sempre ter razão, são pessoas que nos relacionamentos são autoritárias, são mandonas, precisam ser. Por quê? Antes que alguém me manipule, eu manipulo. Antes que alguém me faça me sentir menos, eu preciso me aparecer, tá? E querem sempre ter razão, humor está instável, né? Fica mudando de humor, a bipolaridade aí, né? Bipolaridade de humor é nessa fase que foi por causa desse estresse, essa criança desenvolveu esse mecanismo de defesa, de oscilar de humor, tá bom? Só que são pessoas muito rápidas na compreensão, são pessoas muito ágeis, e se elas estão na dor, elas não conseguem nunca chegar assim no horário marcado, não conseguem ser pontuais. Então isso acaba sendo uma dor muito grande, trazendo para os relacionamentos. Então precisa desenvolver uma habilidade aí, uma inteligência emocional, identificar, se você identificou, procura uma ajuda profissional, tá bom? Identificar tudo isso e desenvolver as suas habilidades. Como que pode desenvolver essas habilidades? Se adultizando, desenvolvendo mais maneiras de se aventurar. Tem várias coisas que você pode fazer, que você pode diminuir. Por exemplo, reconhecer os valores dos outros, né? Reconhecer os valores da equipe, não ficar querendo controlar todo mundo, não buscar só os seus próprios interesses, não querer manipular as pessoas a todo custo para conseguir o que você quer, né? Então, tudo isso são habilidades que você pode buscar dar uma atenção. Por quê? Se você tiver numa dor muito forte, você vai querer manipular as pessoas. Você vai querer manipular todo mundo ao seu redor, tá? Precisa desenvolver uma habilidade de confiar nas pessoas, tá bom? Buscar igualdade. Então, assim, ninguém é melhor do que ninguém, você não é melhor do que a pessoa não é melhor do que você, todos nós temos habilidades, um precisa do outro, sabe? Começar a soltar esse domínio, essa necessidade de dominar todo mundo, porque lembra que eu até coloquei num vídeo uma vez, um post, o abusador, ele foi abusado, então, sabe aquelas pessoas que gostam de fazer piadas de mau gosto com todo mundo, ou chega alguém, ela tira sarro, por quê? Porque ela não quer ser tirada, ela não quer que tirem sarro dela, né? Tem um trava-língua aqui. Tá bom, gente? É isso. Então, assim, se quiserem mais conteúdo sobre as leis biológicas, sobre essas fases da infância, sobre como desenvolver inteligência emocional, vai lá no meu Instagram, @Valdirene Almeida Treinamentos. Eu tenho Valdirene Treinamentos também, tá? Mas por lá eu só coloco alguns assuntos pontuais. No YouTube, aqui no YouTube, eu tô trazendo sempre esses videozinhos mais curtinhos agora para vocês, que eu sei que tempo é escasso. Então, assim, dá um like nesse vídeo, compartilhe, se puder ajudar alguém, procure ajuda profissional. Caso você se identifique dentro dessa personalidade, desses caracteres aí da sua personalidade, que atrapalha a sua vida, vai lá, procura lá, vai lá no direct, me manda um direct lá, para a gente marcar uma sessão, tá bom? E tenho certeza que eu posso te ajudar, ok? Então é isso, dá um like, compartilhe e comente aí se você achou interessante esse assunto. Se eu pude ajudar você em alguma forma, de alguma forma, tá? Mas lá no meu Instagram tem bastante conteúdo também. Beijo, muito obrigada. Até o próximo vídeo.